Desaparecido há centenas de anos, o túmulo do famoso conquistador Alexandre o Grande está coberto de mistérios. Como poderia uma das maiores figuras da história desaparecer sem deixar rastro? O homem que se considerava descendente de Aquiles e o filho de Zeus continua sendo uma das figuras históricas mais importantes da humanidade. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vem comigo nesta aventura! Um herói durante sua vida, Alexandre III tornou-se uma figura lendária após sua morte. A construção do mito vem dos historiadores gregos da época. Nações e tribos inventaram histórias fantásticas sobre a sua vida e suas façanhas. No Egito, ele é reconhecido como a reencarnação do filho do último faraó. Ao longo dos séculos, Alexandre o Grande foi celebrado, tomado como modelo, e alguns senhores caucasianos, no início do século XX, até mesmo afirmaram ser seus descendentes. Outrora o governante mais poderoso do mundo, Alexandre tinha apenas 20 anos de idade quando se tornou rei da Macedônia após o assassinato de seu pai, Filipe II, em 356 a.C. Nos 12 anos seguintes, o brilhante e ambicioso Alexandre derrubou todos os impérios rivais, incluindo a Pérsia e o Egito, onde se declarou faraó. O incansável guerreiro morreu em 323 a.C. com a idade de 32 anos, e ele não descansou em paz. As circunstâncias de sua morte são bem estranhas. Segundo historiadores, após uma festa e um banquete particularmente embriagado, ele aceitou outro banquete na casa de um homem chamado Médius. Após esvaziar uma grande taça de vinho, ele foi tomado por uma dor violenta que o fez gritar e o forçou a se deitar. No dia seguinte, ele foi tomado por uma febre violenta que nunca o deixaria. Sua agonia durou 10 longos dias. No primeiro momento, ele continuou a viajar para realizar seus sacrifícios ritualísticos e para dar instruções a seus oficiais para sua expedição na Arábia. Depois, sua condição piorou ainda mais, ao ponto de não poder mais ficar de pé. Sua comitiva e possíveis herdeiros compreenderam então que o fim estava próximo. Ainda segundo historiadores, em seus últimos momentos de lucidez, ele dá seu selo real a Pérdiccas, um de seus generais. Todos eles insistem para que Alexandre nomeie seu sucessor, aos quais ele responde de forma fraca, ao melhor. E isso foi tudo que ele disse, pois no dia seguinte o conquistador perde o uso da fala. Os banhos administrados a ele não conseguiram baixar sua temperatura. No dia seguinte, seus soldados amontoados em frente ao palácio, preocupados, queriam saber como estava o homem que os havia conduzidos até então. Finalmente, eles tiveram permissão para entrar no quarto do rei, onde passaram diante dele em silêncio. Alexandre fez um pequeno gesto ou piscou seus olhos para cada um deles, seu último esforço antes de morrer. Ele teria 33 anos de idade no mês seguinte. A causa de sua morte continua desconhecida. Cansaço extremo, envenenamento criminoso, doença, infecção? Os historiadores ainda estão debatendo para descobrir. O gigantesco Império Macedônio também não sobreviveu à morte do rei. Assim que ele morreu, seus seguidores lutaram pelas várias províncias do Império. Uma delas ficou famosa por assumir o Egito e fundar uma dinastia que duraria até a Cleópatra, o famoso Ptolomeu. Após sua morte na Babilônia, o corpo de Alexandre o Grande, mumificado à maneira dos faraós e não cremado segundo o rito funerário macedônio, tornou-se objeto de um conflito entre seus seguidores. De fato, seus restos mortais, que dizem ter virtudes sobrenaturais, são objeto de toda a cobiça. Existem duas crenças opostas. Aqueles que pensam que o corpo de Alexandre deve descansar na Macedônia para garantir a prosperidade do reino, do qual Pérdiccas faz parte. Este último quer estabelecer sua legitimidade depois que Alexandre lhe deu seu selo. Outros, como Ptolomeu, pensam que aqueles que possuem os restos mortais de Alexandre se tornará invencível no campo de batalha, garantindo-lhe vitória e riqueza. Alexandre foi colocado em um sarcófago de ouro que por sua vez está encerrado em um caixão de ouro. Uma carruagem então transporta o túmulo até o seu destino final, Égiz, a antiga capital da Macedônia. Mas no caminho, Ptolomeu não hesitou em atacar o comboio e roubar a múmia, antes de levá-la de volta para Mênfis, no Egito. Esta então que terminaria em Alexandria 40 anos mais tarde. Durante centenas de anos, o túmulo de Alexandria tornou-se objeto de visita para um grande número de políticos e generais romanos. Júlio César foi o primeiro a visitá-lo em 48 a.C.
Depois, o imperador Augusto visitou o túmulo em 30 antes da nossa era. Ele removeu os restos mortais do sarcófago por um momento para colocar respeitosamente uma coroa dourada em sua cabeça e cobri-lo com flores. Infelizmente, a manipulação teria danificado o nariz da múmia. Quanto ao próprio túmulo, ele já havia sido saqueado algum tempo antes por Cleópatra, que já não tinha recursos financeiros. A última visita importante foi a do imperador Caracalla em 215 d.C. Este último não hesitou em roubar a túnica, o anel e o cinto do conquistador. A couraça, por outro lado, provavelmente já tinha sido roubada pelo imperador Calígula. A joia do mundo antigo, Alexandria, com sua biblioteca, a maior do mundo na antiguidade, e seu farol, uma das 7 maravilhas do mundo, estava ameaçada, não por um conquistador, mas pela natureza. Esta região do Egito está sujeita a numerosos terremotos e à elevação das águas. Com o tempo, as fundações da cidade foram enterradas e esquecidas, assim como a localização do túmulo de Alexandre. Embora autores antigos tenham descrito o túmulo, sua localização em relação à cidade moderna permanece um mistério até os dias de hoje. Durante a campanha egípcia liderada por Napoleão, o imperador dos franceses, de 1798 a 1800, Alexandria não era mais que uma grande aldeia e seu glorioso passado enterrado sob vários metros de terra. Outro mistério envolvendo a própria múmia de Alexandre é que dizem que esta foi transferida e agora encontra-se na Europa. Esta é pelo menos a teoria de Andrew Chang, autor de 4 livros dedicados à vida de Alexandre. Ele afirma que o corpo embalsamado do rei macedônio poderia estar em Veneza. A múmia de São Marcos, preservada na Basílica de São Marcos, apareceu subitamente em Alexandria no final do século IV, de acordo com os escritos da época. O imperador Teodósio havia proibido a veneração de Alexandre o Grande. Os 2 restos mortais foram deliberadamente misturados a fim de proteger os de Alexandre, que foi transportado para Veneza, Piazza San Marco. Segundo Chang, esta múmia agora repousa sobre o altar da basílica em um sarcófago de mármore decorado com vários símbolos macedônios. Até hoje, não há evidências que sustentem a localização dos restos mortais de Alexandre o Grande. Em 1906, um túmulo de alabastro foi descoberto no cemitério latino da Terra Santa, localizado fora das antigas ruínas. Acabou sendo a antecâmara de uma tumba monumental, com uma porta que parecia ser uma réplica perfeita em miniatura da gigantesca porta do famoso farol de Alexandria. Mas embora a presença de um complexo subterrâneo tenha sido confirmada em 2001, não havia provas de que se tratava do túmulo perdido. Mas ainda há esperança. Após 21 anos de escavação, uma pesquisadora acredita ter descoberto o bairro real de Alexandria. Ele poderia abrigar os restos perdidos de Alexandre o Grande. Calliope Limeus Papa Costa, como é conhecida, está trabalhando em um local localizado sob um parque público. Sua busca foi mal sucedida até recentemente, quando descobriu uma estatueta, depois uma antiga estrada romana e os restos de um grande edifício público que pode ter sido o antigo bairro real e abrigado os cobiçados restos mortais. Se confirmada, esta seria a maior descoberta do século XXI. Enquanto isso, os mistérios em torno de uma das maiores figuras da história permanecem sem respostas. Obrigada por assistir, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!